Meus amigos, simplesmente saiu um pôster novo, inédito da quinta temporada de Stranger Things. E esse pôster por si só, embora muito simples, mas ele revela muita coisa, tá? Tem um Vecna com um olho só, tem a nova torre de rádio, né, a WSQK, tem a galera lá embaixo nas bicicletas, que é uma referência à primeira temporada. E notem que a Max não está com a galera. E simplesmente o anúncio de que o teaser oficial da quinta temporada de Stranger Things será lançado amanhã. No caso, terça-feira, hoje. É que eu tô gravando esse vídeo na segunda pra postar terça. E tem um detalhezinho nisso tudo, meus amigos, que eu tenho certeza que vocês não perceberam, que vai ser fundamental para a quinta temporada. E a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Hello my friends geek na voz, e como eu disse no início do vídeo, tá? Posso ser que no exato momento em que eu esteja postando este vídeo já tenha sido lançado o teaser da quinta temporada, porque eu tô gravando esse vídeo na segunda à noite pra poder postar meio-dia na terça, mas calma que vai sair o vídeo de análise do teaser, tá? À noite, fiquem tranquilos. E simbora com as novidades, porque a conta oficial de Stranger Things no X acabou de soltar o primeiro pôster da quinta temporada, e ele já chegou dando aquele clima de tensão, né? Na imagem a gente tem a turma clássica, né, pedalando juntos, enquanto o Vecna observa tudo lá em cima, né, envolto de um céu vermelho de arrepiar. A publicação ainda veio com uma novidade que empolgou o geral, que é o teaser trailer da temporada final, que vai ser lançado amanhã, no caso terça-feira hoje, né, 16 de julho. E cara, esse pôster, ele é perfeito, né, ele é uma mistura de tensão, é uma mistura de nostalgia e meio que dá um indício, dá o clima do que a gente vai encontrar nessa quinta temporada, que é o desfecho, cara. Porque uma cena que chamou a atenção foi a Eleven olhando pra cima do ombro enquanto vai de carona na bike do Mike, que é uma cena que remete diretamente à primeira temporada. É um lembrete sutil de que o ciclo está se fechando e que a série vai resgatar suas raízes nessa despedida, cara. E os Duffer já comentaram muito isso, né, de que eles vão se basear muito nas primeiras temporadas da série pra poder fazer esse desfecho na quinta. E tá aí uma referência belíssima da cena que a Eleven tá lá na garupa, né, com o Mike, e ela levanta a van. Mano, já tem 9 anos que saiu essa cena. 9 anos de Stranger Things. Gente, eu tô velho. Eu tô muito velho. Agora, tudo bem que o pôster é legal, a gente vai comentar detalhadamente, tá? Porque tem nuances nesse pôster aí que talvez que vocês não tenham percebido, que vai ser muito importante. Mas o que empolgou mesmo é o anúncio do teaser oficial da quinta temporada. Não tem como, velho. A gente já teve uma prévia durante o evento Tudum de 2025, mas o trailer que sai amanhã, no caso hoje, promete mostrar bem mais, especialmente os momentos que devem agitar os fãs durante as festas de fim de ano, cara, que é quando a história vai se passar, né? E o horário certinho do lançamento do teaser ainda não foi divulgado, então a dica é ficar de olho lá no canal oficial do Stranger Things no YouTube, porque pode sair a qualquer momento, cara. É o que eu disse, talvez no momento em que eu esteja postando esse vídeo ao meio-dia, o teaser já tenha saído 11 horas, muito provável, mas cara, esse pôster aí deu o que falar, viu? Porque notem, né, que nas bicicletas tem a galera, a turma inteira, né? Dustin, Mike, Lucas, Will e Eleven, a turma clássica lá da primeira temporada. Só que tá faltando uma personagem aí, uma personagem muito importante que teve um desfecho não tão feliz na última temporada, que é a Maxine, cara. A Max, será que ela ainda tá em coma? Provavelmente sim, né? Pois na reta final da quarta temporada, a Max foi uma das vítimas mais afetadas pelos ataques do Vecna. O seu corpo foi severamente danificado, os ossos quebrados, cegueira temporária e uma parada cardíaca que durou por longos minutos. E apesar de ter sido tecnicamente salva pela Eleven, a verdade é que ela não voltou de verdade. E a cena final da temporada, né, com a Eleven tentando rastrear a Max meio que na cabeça dela, né, naquele plano mental, e simplesmente não encontrou nada, nenhum sinal da Max. Ou seja, ela tá ali, mas na verdade não está, ela tá perdida dentro daquele vazio. É como se a mente dela tivesse sido arrancada, e é exatamente esse silêncio que ecoa nesse novo post. E a não presença da Max pode não ser só uma ausência física, mas também narrativa e emocional. A série pode estar guardando a personagem como uma grande peça-chave pro clímax, talvez explorando sua mente aprisionada, ou até sua conexão especial com Vecna, né? Já que diferente de outras vítimas, ela sobreviveu mesmo que à beira da morte. E outro ponto curioso é que o Lucas, ele aparece no pôster, né? Ele era o mais próximo da Max, e isso pode indicar que a dor e a esperança dele pela recuperação da Max ainda estarão muito presentes nessa temporada final. Talvez seja justamente o Lucas o responsável por manter a viva chama de que ela pode voltar, cara. Mas é claro que o grande destaque desse pôster, não tem como, é o que mais chama a atenção, é o bichão lá em cima no céu todo vermelho, o Vecna. Mas notem que o Vecna, ele está apenas com um olho, como se o outro tivesse sido arrancado. Tudo bem que tá coberto pelas nuvens vermelhas, mas a gente sabe o que é isso, né? O Vecna sem um olho, gente, quem é fã de Stranger Things, Dungeons and Dragons, sabe o que é isso, né? Pois desde que a quarta temporada terminou, os fãs não param de teorizar sobre um possível retorno de um personagem querido, que é o Ed Manson. E uma das hipóteses que podem acontecer, ainda mais depois desse pôster, né, que a gente vê o Vecna sem olho, é que o Ed, ele pode sim voltar na quinta temporada. Só que não o Ed que a gente conhece, não o Ed ser humano 100%. Talvez
talvez o Ed versão vampiro, que seria o Cass. Mano, essa teoria, eu sei que alguns já sabem, mas depois desse pôster, gente, depois do Vecna sem o olho, quem foi que arrancou o olho do Vecna? Foi o Cass. Pode parecer viagem, mas calma que essa teoria tem uma base sólida em dois universos, que é o de Stranger Things e o do RPG Dungeons & Dragons, que aliás sempre caminham lado a lado, né? A gente sabe disso. Stranger Things nada mais é do que uma junção de tudo que aconteceu nos anos 80, misturado com o universo e com os monstros do RPG Dungeons & Dragons. Pois no universo de D&D, o Cass era o campeão leal, braço direito, e o general pessoal do Vecna, né? O feiticeiro mais poderoso e temido da mitologia do RPG. E por anos, o Cass, ele serviu fielmente ao seu mestre, até que algo mudou. E o Vecna confiou tanto nele que forjou pessoalmente uma espada mágica pro Cass, conhecida como a Espada de Cass. Só que essa arma carregava um poder corrompido e acabou levando o guerreiro à traição. O Cass, em um ato épico, ele se voltou contra o Vecna e o enfrentou em um duelo lendário, velho. E o resultado disso? O Cass, ele simplesmente arrancou um olho e uma mão do Vecna, que se tornaram dois dos artefatos mais poderosos e assombrosos desse RPG. E depois disso, ambos os personagens, após essa grande batalha, simplesmente desapareceram do mapa. Mas, cara, o que ficou foi simplesmente uma traição lendária. E isso pode ecoar na quinta temporada, tá? Essa teoria pode se concretizar, cara. Agora, algo que vai se concretizar também, que é importante, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar ainda desse pôster em si. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E é o que eu disse, cara, talvez essa história do Cass reverbere na quinta temporada por alguns motivos. Isso tem tudo a ver, pra falar a verdade. Primeiro que Stranger Things ama Dungeons & Dragons, né? É o que eu falei, tudo começou com Demogorgon, passou pelo Devorador de Mentes e chegou ao Vecna. Todos os nomes dos vilões da série são retirados diretamente dos manuais de D&D. Nada é jogado no ar por acaso. O segundo ponto, como eu disse aqui no post, a gente vê claramente o Vecna com um olho apagado. Coincidência? Ou será só uma referência direta ao momento em que o Cass arranca o olho do Vecna na mitologia? E terceiro que o Ed, ele morreu enfrentando os morcegos no mundo invertido, né? Justamente as criaturas diretamente ligadas ao Vecna. E tem mais, ele morreu como um guerreiro, se sacrificando, lutando bravamente, mesmo quando ninguém esperava isso dele, né? E o Ed se assemelha ao Cass, né? Um guerreiro inesperado que foi aliado fiel e traidor lendário, cara. E a teoria diz que o Ed, ele pode retornar na quinta temporada como uma espécie de campeão corrompido do Vecna, né? Talvez ressuscitado ou transformado por alguma força do mundo invertido, mas que em algum momento ele vai se voltar contra o seu mestre, assim como o Cass fez. Tudo bem que essa seria uma jogada completamente ousada, né? Já imaginou o Ed como um vampiro nessa quinta temporada? Eu acho que fugiria um pouco do que Stranger Things está ambientado em relação ao roteiro. Eu não acho que eles iriam tão longe a ponto de trazer o Ed de volta só porque o personagem fez sucesso na quarta temporada e aí mataram ele cedo demais e aí talvez agora eles queiram trazer ele de volta como vampiro de qualquer forma. Talvez isso não aconteça, mas fato é que o Ed em algum momento ele vai aparecer pelo menos em flashbacks, cara. Cara, imagina a força dramática de ver o Ed retornando, né? Com uma aparência diferente, mais sombria, talvez com olhos vermelhos ou marcas do mundo invertido. Tudo isso lutando contra os próprios demônios e contra o Vecna. Seria épico, seria emocionante e fiel ao espírito da série, né? Um guerreiro que caiu, foi corrompido, mas que no fim se redimiu e decidiu acabar com o próprio mestre. Sendo que na base do pôster, né, logo abaixo da silhueta dos personagens pedalando, vemos a cidade de Hawkins tomada por um brilho alaranjado e avermelhado intenso, né? Quase como se estivesse em chamas, rachada ou sendo consumida por alguma força maligna. A imagem é sutil, mas diz muito, cara. Afinal, não é a Hawkins normal. O tom flamejante pode indicar algo muito mais simbólico do que apenas o fogo literal, porque a gente viu que no final da quarta temporada Hawkins, parcialmente, ela estava sendo dominada pelas rachaduras do mundo invertido. É como se o Upside Down, aos poucos, estivesse tomando conta da cidade por completo, até chegar o momento que vai ser só escuridão, velho. Será que vai ficar uma escuridão nível essa do pôster que a gente viu, com o céu todo vermelho e o Vecna gigantão? Será que isso vai acontecer? E nesse cenário, Hawkins não está mais apenas ameaçada, ela já foi invadida e agora está sendo corrompida de dentro para fora. E outro ponto é que a cidade está à beira do colapso físico e emocional, né? Porque o brilho alaranjado pode representar o clima apocalíptico da temporada, velho. Pode ser fogo literal sim, né? Como se prédios estivessem queimando e tudo estivesse entrando em colapso. Mas também pode ser uma metáfora visual. A cidade que já foi o lar pacato dos personagens agora virou um campo de batalha entre o bem e o mal, né? E tudo isso gera um visual que lembra cenários de guerra, né? Com destruição iminente, velho. Pô, seria da hora. E esse pôster indica também, né? Essa vermelhidão nesse céu, digamos assim, que o Vecna ele tá mais forte do que nunca. Porque a gente sabe que o Vecna ele não se foi de verdade no final da quarta temporada.
temporada. Ele ainda tá vivo. O próprio Will, inclusive, sentiu o Vecna no final da 4ª temporada. Ele disse que o Vecna tava vivo. E se agora ele tiver pleno controle sobre Hawkins através do mundo vertido, como um parasita que já dominou o hospedeiro? A cidade, nesse caso, não estaria apenas sendo atacada, ela estaria sendo moldada, absorvida, transformada. As cores alaranjadas e vermelhas podem simbolizar a fusão dos dois mundos, né? Onde não existe mais barreira entre as realidades. E notem que no canto direito desse pôster, tá bem ali no cantinho, tem meio que uma torre de rádio, que pra quem tá acompanhando aí alguns vazamentos, que nem é tão vazamento, né? Já é algo oficial, inclusive, que é a nova torre de rádio em Hawkins, que é a WSQK, que vai ser um elemento central dessa 5ª temporada, né? Porque segundo alguns rumores, e isso não é 100% confirmado, essa rádio, a WSQK, ela vai ser comandada pela Robbie, ela que vai dirigir esse local, e também, segundo alguns rumores, vai ser dentro dessa instalação da rádio da WSQK que a Eleven, ela vai se esconder dos militares. E a gente sabe que os militares estão colocando um preço na cabeça da Eleven, né? Seria lá que o grupo, né, com a ajuda de alguns aliados, vai conseguir esconder a Eleven, que vai estar sendo caçada pelas forças armadas após os eventos da 4ª temporada. E a Robbie, ela pode se tornar uma peça essencial na comunicação do grupo, né, coordenando ações, ajudando na vigilância e mantendo a Eleven fora do radar inimigo. E a torre nesse pôster pode parecer apenas mais um elemento de cenário à primeira vista, mas em Stranger Things nada é por acaso. Se a WSQK for realmente essa estação escondida no meio do caos, isso pode abrir espaço para momentos cheios de tensão, cara. Espionagem e até transmissões secretas que conectam todos os núcleos da história. Mas e aí, vocês estão ansiosos para essa 5ª temporada? Principalmente esse teaser que vai sair ainda hoje, que eu vou postar um vídeo aqui ainda hoje, tá? Analisando cena a cena. Comentem embaixo as expectativas que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!